Aqui está ele, o predador mais poderoso das savanas africanas. Seu rugido pode ser ouvido até 3 quilômetros de distância. Uma leoa precisa de 5 quilos e um leão macho cerca de 7 quilos de carne por dia. E estudos com animais selvagens mostram que sua ingestão média está entre 8 quilos e 9 quilos por dia. No entanto, uma leoa pode comer mais de 25 quilos e um macho pode comer até 40 quilos de uma só vez. E por isso eles caçam os maiores animais com mais carne. Porém, um desses grandes animais que habitam a África junto com os leões não vira presa desse felino. E nesse vídeo você vai saber o porquê. O leão é um felino de tamanho grande, sendo o maior do seu habitat. Mas o rinoceronte é muito maior que os leões e já leva vantagem nisso. Quando o leão ataca esse animal, ele se depara com uma pele grossa. Semelhante aos elefantes, a pele do rinoceronte pode ter até 5 centímetros de espessura. As garras do felino e mordidas, que são suas principais armas, não surgem quase nenhum efeito. Só aí, o leão já percebe que não tem chances com esse gigante. Além de tudo isso, os rinocerontes são animais extremamente valentes e costumam atacar não só leões, mas qualquer animal que entra em seu caminho. Sendo uma arma ambulante com essa grande agressividade, o rinoceronte pode causar um ferimento fatal no leão com um único golpe, ou até mesmo matar o felino se ele não conseguir fugir. Devido a tudo isso, os leões raramente atacam os rinocerontes adultos. Eles costumam atacar em determinadas ocasiões filhotes e rinocerontes adultos que já estão doentes e morrendo. O rinoceronte é o segundo maior animal terrestre do planeta. Tem um chifre longo e afiado e uma pele grossa, quase impenetrável. Olá pessoal, boa tarde. Hoje tem algumas pessoas que comentaram comigo assim: Vitória, eu tô sentindo tonteira, tô sentindo fraqueza, será que é a falta de carboidrato? Pessoal, a rotina de nenhum participante está sem carboidrato. Nenhum. Tá? Então assim, a rotina sem carboidrato é uma rotina muito específica. Então assim, não é sem carboidrato. É porque às vezes a pessoa vê que não tem pão, não tem arroz, ela acha que não tem carboidrato na rotina, mas tem carboidrato. Todos vocês têm carboidrato na rotina. Pode ser que é um pouco menos do que você está acostumado, mas tem, tá? E isso que você sentem de uma dorzinha de cabeça, né, tonteira, isso não está ligado totalmente a falta do carboidrato, tá? Mesmo que a gente tivesse cortado. Vocês precisam entender que o nosso corpo, ele leva tempo para se adaptar. Sabe quando você arranca um dente? Não demora para adaptar? Algumas pessoas têm febre, algumas pessoas sentem aquele incômodo, fica passando a língua ali onde tá faltando dente. E uma outra pessoa faz um implante de dente. Ela sente o mesmo incômodo, alguns sentem febre, alguns sentem aquele incômodo, fica ali um negócio, como se tivesse uma coisa aqui que não é minha, até se acostumar. Então, o que faz você se sentir assim é a adaptação, é a mudança que nós tivemos, tá? Então, não se preocupe com isso. Outro recado importante: as pessoas que estão fazendo Radicaliza presencial e concorrendo à premiação, apenas aqueles que pesaram no domingo têm o direito de fazer a pesagem final. Ok? A pesagem final vai acontecer na quinta-feira que vem, de 8 da manhã às 8 da noite, lá na Casa Cooks, próximo da areia. Não vai ser na areia, pessoal. Vai ser lá na Casa Cooks, que eu vou mandar o endereço pra vocês, tudo certinho. De 8 da manhã às 8 da noite. Não vai ser todo mundo junto, então cada um pode ir em um horário. É uma avaliação muito rápida, igual foi aquele dia, tá? E na sexta-feira nós entregamos o resultado na live ao vivo do jeito que tem que ser. Agora, esses próximos dias, com certeza, vai piorar um pouquinho, porque a emoção de ter começado, ela vai passando. Então você começa a pensar em várias coisas, assim, gente, será que está dando certo? Será que vai dar certo? Né? Pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso, né?
e a gente começa a tentar encontrar algumas respostas e acaba não encontrando ela, e isso é super normal. Essa história eu já contei aqui para alguns participantes, mas é uma história que sempre vale a pena ser relembrada, porque sempre tem aprendizado. A gente tem que parar com esse negócio de achar assim, ah não, porque eu já conheço, porque eu já sei, porque eu... Você não sabe, tá? Você não sabe. É igual, o Rinoceronte, por exemplo, eu leio ele desde os meus 17 anos, eu leio o Rinoceronte. E até hoje eu não me sinto uma rinoceronte total. E acho que nem sei, né? Porque assim, sempre tem uma área ali que a gente tá sendo vaca. Então a gente tem que estar sempre lendo o Rinoceronte pra afirmar isso. E essa história é uma história muito antiga, de um pessoal que fazia uma viagem a cavalo. Eles estavam indo fazer essa viagem quando chegou um momento da viagem em que eles encontraram, eles precisavam subir um local muito íngreme. E nesse momento em que o local que eles estavam passando estava muito íngreme, muito difícil, escorregadio, escureceu. Então ficou muito escuro, ficou muito frio e ficou muito difícil a caminhada. E nesse momento em que ficou mais difícil a caminhada, esses viajantes ouviram uma voz. E essa voz vinha do céu. E essa voz dizia assim: desçam de seus cavalos e catem quantas pedras forem possíveis, porque amanhã, ao amanhecer, vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. O pessoal achou aquilo loucura, né? Mas alguns obedeceram à voz. Alguns desceram de seus cavalos e começaram a catar pedras e colocar nas bolsas. Outros falaram assim: já tá difícil a caminhada, imagina com pedra, eu que não vou catar, não catou. Outros pensou assim: realmente, eu não vou catar não. Até catou, mas tirou da bolsa. E enfim, uns cataram muito, outros cataram pouco. E eles continuaram, né, seguindo viagem. Só que quando amanheceu, pessoal, esse pessoal estava alegre e triste ao mesmo tempo, igual a voz tinha falado na noite anterior. Sabe por que eles estavam alegres e tristes? Porque com o nascer do sol, com a luz, eles perceberam que o que tinha na bolsa deles não eram pedras, eram diamantes. E isso deixou eles alegres, mas eles ficaram tristes ao mesmo tempo. Por que eu não catei mais pedras? Por que eu não obedeci aquela voz e catei quantas pedras fosse possível? E é isso que eu desejo para vocês, que vocês sintam no dia 17, quando a gente finalizar, ou você que está nos 90 dias mais, que você fique alegre e triste. Alegre porque quando você colocar sua foto uma do lado da outra, alegre porque quando você pesar, alegre porque quando você concluir, você vai perceber que o seu esforço não foi em vão. E o que você catou nesses dias não foram pedras, foram diamantes. Mas você vai precisar chegar no final para entender isso. Mas também vocês vão estar tristes. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me esforcei mais? Então, o que aquela voz disse para aqueles viajantes, eu gostaria de repetir para vocês hoje. Desçam de seus cavalos, pessoal, e catem quantas pedras forem possíveis. Catem quantas pedras forem possíveis nesses dias que vocês estão aqui no Radicaliza. Use esse momento para conhecer a si mesmo. Sócrates fundou a filosofia com a seguinte frase: conheça-te a ti mesmo. Porque quando você conhece a si mesmo, você consegue viver. Porque é o seguinte, imagina que essa caneta não tem consciência que ela é caneta. Então ela fica por aí tentando pintar quadro. Ela não vai pintar quadro porque ela é caneta, ela nasceu para escrever, só que ela não sabe isso. Aí ela fica por aí tentando pintar as unhas das pessoas e não dá certo em nada. Ela tenta ir pintar cabelo, mas não dá certo porque não é isso. Essa caneta foi feita para escrever. E se ela não tem essa consciência, ela perde toda a sua utilidade. Se você não tem essa consciência de que você nasceu para desenvolver virtudes, disciplina, foco, persistência, você vai se sentir inútil. Você vai se sentir inútil. E é tão incrível isso do Radicaliza, que eu sempre falo sobre desenvolver virtudes, porque é o que mais vale a pena. Porque no final dos 10 dias, na hora que você vê lá todo o resultado que você teve, você fica feliz, você fica alegre, o que acontece? Você pensa assim: gente, eu achei que não estava dando certo, mas estava. Eu não estava vendo. Sabe o que isso acontece? Isso aumenta a sua fé. No momento em que você estiver estudando algo, vai parecer que você não está entendendo nada, mas aí você vai lembrar desse processo que você teve aqui no Radicaliza e vai falar assim: nossa, aquela vez no Radicaliza eu achei que não estava funcionando, mas estava. Então você entende como que esses dias que vocês estão aqui são dias para conhecer a si mesmo e desenvolver essas virtudes? Sabe a disciplina que você vai precisar para bater a quantidade de água? Gente, eu fico chocada quando o pessoal chega, vamos supor, tá no protocolo lá 4 litros de água. A pessoa bebe 3,5 litros, mas não bebe os 4. A pessoa bebe 3 litros, mas não bebe os 4. Tão pouco ali para ela bater a meta, para ela criar um novo comportamento, para ela deitar assim: nossa, eu fiz o que eu precisava ter feito.
Eu fiz o que eu precisava ter feito. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Na hora que você começar a juntar dinheiro, né? Nossa, Vitória, eu vou começar a juntar dinheiro. Você começa. Aí no momento que você tá juntando, parece que aquilo lá não vai adiantar de nada. Nossa, guardei 10 reais aqui. O que esse 10 reais vai mudar na minha vida? Aí você começa a pensar isso, né? Só que aí você lembra. Nossa, aquela vez lá que eu fiz o Radicalize, eu achei que nada estava acontecendo, mas estava acontecendo. É por isso que eu sempre falo com os participantes. No final a conta fecha, mas é só no final. Então você precisa acreditar em algo, que os pontos vão se ligar no futuro, tá? E outra coisa, pessoal, errou, falhou, volta. Nós precisamos parar de desistir, não parar de errar. Errar é uma condição humana e errar é muito bom, que a gente aprende, né? Mas se você, toda vez que você erra, você desiste, não teve aprendizado nenhum aí. E eu quero falar também sobre a importância da leitura nesses dias. O que acontece? Quando nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que foi ensinado para nós desde a nossa infância, tá? Hoje, por exemplo, eu não gosto de algumas coisas, não é porque eu, Vitória, escolhi não gostar, é porque os meus pais me criaram dessa forma, de que tal coisa é errado, tal coisa é feio. Então eu cresci acreditando nisso e se transformou numa verdade para mim. Não foi eu que escolhi diretamente assim, não, eu vou gostar disso, não. Eu aprendi a gostar de certas coisas por conta das minhas vivências. E se você hoje chegou na conclusão de que você gosta de coisas que fazem mal para você e coisas que fazem bem para você não está conseguindo fazer, você precisa começar a mandar novos alimentos para sua cabeça. E a leitura vai fazer isso. A leitura vai fazer isso. E não venha me falar que é por falta de tempo, porque eu não acredito nisso. Eu sei que existem pessoas muito mais importantes do que nós aqui, pessoal, de que ler. As casas que estão avaliadas em mais de milhões de reais, todas elas têm uma biblioteca. Você não acha que isso é uma coincidência? Você acha que isso é uma coincidência? E para você entender essa importância, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando Jesus foi ser crucificado, chegou um momento que ele estava muito angustiado, muito ansioso com aquela situação que estava esperando ele. Então ele subiu para um lugar para orar. Ele ajoelhou e ele começou a lembrar, pessoal. A lembrar não, né? A imaginar. Eu imagino que começou a vir certos pensamentos do momento da crucificação. Então ele começou a sentir ficou muito angustiado. Então eu acredito que ele ficou imaginando a cruz, ele ficou se imaginando apanhando, as pessoas vaiando, cuspindo, toda a dor que ele ia sentir, tudo que ele ia passar. Por conta desses pensamentos, Jesus fez uma oração, que foi a seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que eu também acredito que nesse momento Jesus começou a imaginar outras coisas, começou a vir sobre alguns pensamentos sobre eu e você, sobre toda a nossa geração. Ele me viu, ele viu você. Então, no momento em que os seus pensamentos mudou, no momento em que ele tirou o pensamento dele lá daquele momento da crucificação e levou os pensamentos dele após a crucificação, aos resultados finais, ele concluiu a oração: mas contudo seja feita a tua vontade. Ele sabia que a vontade do Pai era que ele fosse entregue. Então ele finalizou a oração: então eu topo esse desafio, eu vou encarar esse negócio. Então você entende que dependendo do que tiver na sua cabeça, dependendo dos seus pensamentos, isso vai alterar diretamente no que você está acreditando. Você acredita que você não tem tempo para ler, você acredita que você não tem tempo para fazer dieta, você acredita que você não tem tempo para treinar, você acredita que não precisa de pesar os alimentos, você acredita que não precisa fazer os exercícios, você acredita que não precisa tomar banho gelado. Você acredita nisso por conta de alguns pensamentos que estão aí na sua cabeça. Agora, se você começar a ler o Rinoceronte, ver as lives, você vai entender a importância de tudo isso, tá? Agora, pessoal, sobre o banho gelado, eu acho muito importante a gente ressaltar. Muita gente ficou curioso, né, de saber o porquê do banho gelado, qual lição tem no banho gelado. Pessoal, todos vocês que tomaram banho gelado aqui vão saber do que eu tô falando. No momento em que você levantou e falou assim: eu vou lá, né, você tomou a decisão, eu vou encarar esse negócio, já que é pra fazer, eu vou fazer. Você tirou sua roupa, foi pro banheiro. Na hora que você desligou o chuveiro, você pensou assim: velho, pra que eu vou fazer isso? Eu acredito que a maioria de vocês teve esse pensamento: pra que eu vou fazer isso? Segundo pensamento: eu não preciso disso. Terceiro pensamento: eu não vou fazer esse negócio não. Eu não vou fazer esse negócio não.
E você ficou lá, sem roupa, vendo a água caindo e você parado tomando coragem. Com todos esses pensamentos. E nesse momento começou a vir pensamentos, vários, que confirmava pra você que você não precisa de enfrentar aquilo. Só que você pensou o seguinte: não, gente, a Vitória falou é porque tem algum motivo, então eu vou encarar esse negócio. Aí você ficou um tempo, por fim você entrou na água gelada. Quando você saiu da água gelada, provavelmente você sentiu assim: meu Deus, nem foi tão ruim assim, né? Acabou. Agora, qual que é a lição que tem nisso? As mesmas desculpas que você deu para não entrar no banho gelado, provavelmente são as mesmas desculpas que você dá para fazer qualquer outra coisa na sua vida. Provavelmente, quando você está numa festa e você pensa assim: velho, eu não preciso fazer dieta aqui. Geralmente são os mesmos pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa. As desculpas que a gente dá para não comer certo é a mesma que a gente dá para não juntar dinheiro. A desculpa que a gente dá para não juntar dinheiro é a mesma desculpa que a gente dá para não tomar o banho gelado. A mesma desculpa, são as mesmas, pessoal. São as mesmas. Então você precisa entender que esse pensamento que inundou sua cabeça no momento do banho gelado são os mesmos pensamentos que vai inundar sua cabeça todas as vezes que você for enfrentar algo. Todas as vezes que você for encarar algo de frente, passar por uma crise, por um momento difícil, você vai começar a ter pensamentos de: eu não preciso disso, pra que isso? Isso não vai mudar minha vida. E a maior experiência que eu tive com o banho gelado foi quando eu fiquei 6 meses tomando banho gelado. Todas as vezes era difícil. Todas as vezes, pessoal, a água era muito gelada. Só que sabe o que mudou? A minha paciência. Eu já não tinha mais paciência pra ficar lá perto do chuveiro pensando: eu não vou. Eu já abria e entrava. A minha tolerância para aquelas desculpas acabou. Eu já não tinha mais paciência para aquelas desculpinhas. Eu vou fazer esse negócio, mesmo que minha cabeça tente me convencer. Então, no banho gelado, eu aprendi a controlar aquilo que eu não tinha controle antes. Porque você tem que entender que essas desculpas, ela pode hoje estar controlando a sua vida e você não está fazendo nada de grande, nada significativo. Pessoal, se você não tomar banho gelado, sua vida não vai mudar em nada, tá? Vai continuar, não vai, se eu tomar banho gelado, não vai. Mas você precisa entender o seguinte: o banho gelado faz com que você elimine as desculpas que você dá para qualquer outra coisa. As mesmas desculpas que você deu para não tomar o banho gelado é a mesma desculpas que você dá para não juntar dinheiro, para não ler, para não fazer dieta, para não ler a Bíblia e para não fazer aquilo que você acredita que é o correto de ser feito. Então identifique essas desculpas, anote essas desculpas. O que passou na sua cabeça antes do banho gelado? Eu não preciso disso? Foi isso? Anota. Eu não preciso disso. Qual mais que passou na sua cabeça? Começa a pensar quais foram as desculpas que vêm na sua cabeça. Anota. E anda com esse papelzinho no bolso. Que eu prometo a você que você vai se surpreender. No dia que você tomar a decisão de quebrar a sua dieta, as mesmas desculpas que você vai dar são aquelas que estão lá no papel. É o mesmo inimigo, pessoal. É o mesmo inimigo. A gente tem muito medo do ladrão que fica nas esquinas, né? Que pode roubar os nossos pertences. E realmente, a gente tem que ter cautela e medo. Mas nós também precisamos ter medo dessas desculpas que estão tentando roubar tudo de significante da nossa vida. Tá? Beijo no coração, contem comigo para eu precisar, comentem um rinoceronte aqui nessa live, e você que tá assistindo, e você que assistiu, conta lá no grupo como que foi sua experiência no banho gelado. Valendo 1000 pontos. Beijo no coração, amo vocês.